As 6 mentiras que atrapalham seu caminho para o sucesso, segundo esse livro aqui, A Única Coisa, de Gary Keller e Jay Papasan. Vamos conversar sobre isso? Oi, eu sou a Gibetin, comunicóloga, e estou aqui na minha jornada de autodesenvolvimento e propondo aqui trazer para você no YouTube ou na rede social que você estiver nos acompanhando, de repente tem recorte disso em outros lugares também, ferramentas e formas que eu tenho encontrado para melhorar a minha rotina de autodesenvolvimento, para melhorar o meu dia e que talvez faça sentido para você, que está no seu processo de autodesenvolvimento, de melhorar a sua liderança, de melhorar a sua jornada para ser um líder, um profissional, uma pessoa melhor. Sempre uma pessoa melhor começa primeiro, tá? Nesse momento, eu terminei de ler agora, recentemente, esse livro aqui, que é A Única Coisa. Eu vou deixar, inclusive, no descritivo, informações sobre esse livro e link se você se interessou e quiser comprar lá na Amazon, tá? Tem um link nosso aqui do canal. Você comprando por esse link, inclusive, você nos incentiva a voltar aqui e fazer mais conteúdo, manter esse canal funcionando e crescendo diariamente. Eu li recentemente esse livro, A Única Coisa, e acho que pode ser bacana trazer várias coisas dele para você. Não tem uma única coisa só dele boa, não. Tem muitas. Eu separei algumas e aos pouquinhos a gente vai falar dele. Mas a primeira ferramenta que eu achei interessante é a gente pensar sobre essas 6 mentiras que atrapalham o seu caminho para o sucesso. Ele elenca 6 mentiras e nós vamos falar sobre todas elas aqui. Então vem comigo. A primeira mentira que os autores trazem é: tudo tem a mesma importância. Esse me pegou um pouquinho, aliás, todas me pegaram bastante, tá? Se a gente for pensar no cerne desse livro mesmo, que ele fala que a única coisa que é caminhar para que você entenda qual é a única coisa que realmente importa, que realmente vai fazer diferença no seu dia, no seu negócio, nos seus objetivos. Eles falam que a gente perde tempo demais com coisas que não fazem diferença, e uma delas é essa falácia de achar que tudo tem a mesma importância. Durante muito tempo, eu fui aquela pessoa da lista, sabe, do checklist, que eu tinha aquelas planilhas com todas as coisas que eu queria fazer, objetivos e tal, e todo dia eu ia dando check, e aí aquilo que eu não conseguia fazer, eu ia me cobrando sobre isso. E aí ele vem e questiona exatamente isso. Por que a sua lista está tão grande de coisas a fazer? Aí tem uma frase, deixa eu ver se eu encontro ela aqui, olha, tem tanta marcação. A frase é o seguinte do livro: as listas de tarefas costumam ser longas, as do sucesso são curtas. Uma empurra você em todas as direções, a outra o leva em uma direção específica. Então, nessa fala, ele diz o quê? A gente coloca tanta coisa no nosso dia que às vezes a gente se distancia daquilo que a gente realmente precisa. E nesse formato, inclusive, às vezes a gente trata tudo com a mesma importância. Então, responder e-mails tem a mesma importância de que fazer ligações para fazer fechamento de venda. Ou como se você dobrar aquela pilha de roupa que está te esperando há uma semana tivesse a mesma importância que fazer 30 minutos de exercício na academia do prédio que você está protelando para fazer. Eu também estou, eu sei, também estou. Mas enfim, a gente precisa pensar nessas questões. Quais são as coisas que realmente são importantes e quais são só preenchimento de tempo vazio ou tempo desperdiçado, ou que não faria diferença ser feito hoje ou ser feito amanhã, mas que a gente opta por fazer hoje e deixa aquilo que precisa, que é relevante mesmo para trás. Muitas vezes, fazer aquilo que realmente importa é chato, é difícil, exige um esforço extra nosso, e aí a gente vai preenchendo de coisinhas para depois a gente falar: ai, não deu tempo, não consegui cumprir com aquela meta tão importante que ia revolucionar a minha vida, porque eu fiquei gastando tempo com coisas que não eram tão importantes. Então, toma cuidado para ver se você não está preenchendo demais a sua vida com coisas que não são importantes. Vamos para a segunda? A segunda é a ideia de ser multitarefa. E aí, nessa ideia de ser multitarefa, eu já tive, em alguns conteúdos que eu faço, se você, por acaso, assiste os outros podcasts de qual eu sou host, ou me acompanha nas redes sociais, talvez você já tenha falado disso, me ouvido falar disso. Eu tinha um certo orgulho de dizer que eu era workaholic.
E aí o workaholic não deu bom, né? Eu fui parar no hospital achando que eu estava infartando e, na verdade, eu estava tendo uma crise de estresse. Eu volto a contar essa história em qualquer momento. Mas, depois disso, quando a gente começou a entender as questões de saúde mental, a gente deixou um pouco a ideia do workaholic de ser tão bonita, como a gente achava que era, mas aí a gente se alegra de ser multitarefa. É muito comum mulheres, a gente ouvir frases assim, inclusive que os homens falam isso pra gente, ah, você é mulher, né? Mulher é multitarefa. E na real, a gente não é multitarefa. Aqui no livro ele questiona isso, inclusive ele traz alguns dados científicos, falando que não, a gente não é multitarefa. O que a gente faz é fazer tudo mal feito ao mesmo tempo. Então tem um meme na internet até com um rapaz que ele falava, eu faço isso no meu dia e o meu segredo, fazer tudo mal feito. É mais ou menos isso que a gente tem feito. A gente está fazendo as coisas meio mal feitas. Porque o que acontece? Vamos lá, eu estou focada aqui falando com você, gravando esse conteúdo. Então, o meu cérebro, minha energia está aqui focada, meu cérebro está trabalhando para abrir as caixinhas necessárias para que eu busque na memória as informações, para que eu consiga construir frases com conexão, para não sair falando só palavras jogadas ao vento aqui. E que eu tenha, inclusive, uma parte do meu cérebro que está trabalhando pela minha postura, para me lembrar que eu tenho um tempo para gravar esse vídeo. Então, todo o meu cérebro está trabalhando com esse foco. Se eu acho que eu sou multitarefa e, nesse momento, eu assumo que eu vou gravar esse vídeo enquanto eu respondo coisas no celular, o que acontece é que eu paro o que eu estou fazendo agora para direcionar para o celular. E aí eu posso até voltar para cá, mas nesse período eu tirei a atenção do que eu estava fazendo, eu desconcentrei aqui, eu peguei e falei para todos os meus neurônios aqui, parem as máquinas, agora, gente, o que interessa para a gente é olhar para o celular. E aí todos os meus neurônios, a área do cérebro que vai ser ativada vai ser a área que vai responder no celular. E aí, imediatamente, eu tenho que voltar para gravar aqui para vocês. E aí, de novo, eu vou falar para o meu cérebro, para as máquinas de novo, que agora ela já respondeu aqui no celular e ela tem que voltar a gravar para cá. Com qual habilidade vocês acham que eu vou entrar no mesmo ritmo, na mesma coerência, sabendo exatamente onde eu estava? Muito difícil isso acontecer. Por mais que a gente exercite essa habilidade, ainda assim eu estou dividindo a atenção. Eu não consigo fazer com que eu tenha abas abertas trabalhando ao mesmo tempo. Essa abinha que eu abri na minha cabeça da resposta do celular, ela vai precisar de energia mental para trabalhar. Então, eu não estou pensando em duas coisas ao mesmo tempo, eu só estou fazendo uma bagunça com os meus neurônios, jogando eles para fazer isso, fazer aquilo, cuidar do arroz que está no fogo, tirar o gato de cima da pia, responder a namorada, falar com a filha, o cliente que está chamando. Então, vocês entendem por que tudo fica mais ou menos mal feito? Que a gente esquece o arroz no forno, dá uma resposta atravessada para uma pessoa que a gente não podia dar uma resposta atravessada, ou a gente se sente absurdamente cansado no final do dia, porque você exigiu muita energia daí dos seus neurônios, da sua energia mental. Então, isso não é bacana. E por que isso te afasta do sucesso? Cara, não tem possibilidade de uma pessoa multitarefa estar fazendo tantas coisas. E aí tem uma frase aqui que me pegou, que doeu no meu coração. Deixa eu achar essa daqui. Ah, olha só que informação interessante que eu quero trazer aqui para vocês. Tem duas coisas que são bacanas que ele fala aqui no livro, que é a regra do 80-20, que é a regra de Pareto, vocês já devem ter ouvido. Se você consome bastante conteúdo de autodesenvolvimento aqui na internet, em algum momento você já ouviu falar dessa regra de Pareto, que é desse 80-20, que a gente passa 80% do tempo fazendo coisas que não são tão importantes e só 20% realmente dão resultados. Outra coisa que é importante que ele fala aqui, que tem uma pesquisa que ele traz, onde mostra que os profissionais são interrompidos a cada 11 minutos. E que no total eles passam quase um terço do dia se recuperando das distrações. Gente, 11 minutos... Você imagina, você começa a focar em alguma coisa, 11 minutos, seus neurônios são jogados para outro lado. Aí depois você está focando naquilo, 11 minutos, seus neurônios são jogados para outro lado.
1/3 desse tempo é só para você voltar e falar onde que eu estava mesmo, voltar para o foco, conseguir concentrar. Aí a hora que você conseguiu concentrar, você é interrompido de novo. Pelo WhatsApp, pela porta que abre, pelo telefone que toca, pelo funcionário que chega para te atender, por uma reunião que aparece do nada que não estava programada. Enfim, ser multitarefas não é uma coisa assim tão positiva. E aí ele fala, inclusive, que tem várias informações aqui que mostram que os multitarefas crônicos, inclusive, desenvolvem um senso distorcido de tempo. Então, eles quase sempre acreditam que as coisas levam mais tempo do que realmente é necessário. Então, talvez você não esteja deixando de ser produtivo, você só entrou nessa vibe, você já teve uma distorção de tempo. Se você conseguir organizar a sua vida para focar naquilo que realmente importa, talvez você perceba que precisa de muito menos tempo do que o necessário, do que você achava que era necessário para conseguir. E aí, aqui tem um ponto que ele trouxe, que doeu mesmo ali. Eu entendi que eu não posso nunca mais falar que eu sou multitarefas, que é o seguinte, ele fala assim, olha, será que nós não damos valor ao nosso trabalho? Não levamos a sério a nossa profissão? Por que nós vamos tolerar a ideia das multitarefas quando estamos fazendo o nosso trabalho mais importante? Cara, isso dói, né? Se o que você está fazendo é realmente importante, por que você está dividindo a atenção com outras coisas? Você não está presente? Isso aqui não faz diferença para você? Não é importante? Por que você está dividindo a atenção? Por que você está parando aquilo que realmente é importante para fazer outra coisa? O seu trabalho é importante. E se é isso que vai te levar para o sucesso, talvez você precise dar o devido respeito que ele exige. Aí doeu bastante mesmo aí, que eu falei assim, ok, nunca mais, jamais abrirei a boca para falar que sou multitarefas e agora estarei mais presente do que nunca no meu trabalho. E quando a gente fala de sucesso, você pode colocar qualquer área da sua vida aqui, tá? Então, se você quer ter sucesso construindo a sua carreira acadêmica, se você quer ter sucesso na construção de um relacionamento saudável com a sua família, se você quer ter sucesso na construção de músculos e num corpo fitness e saudável, se você quer ter sucesso aprendendo um novo idioma, qualquer coisa, num hobby que você pratica, qualquer coisa que você opte por ter sucesso, ele vale então o seu tempo e a sua atenção. Então isso achei fantástico, achei muito justo a gente prestar atenção com mais carinho, tá? Vamos para a terceira? Terceira coisa, a vida disciplinada. Gente, isso é uma mentira. E eu achei ótimo, porque durante muito tempo eu tinha a percepção de que eu não era tão disciplinada assim, e eu me questionava sobre isso. E aí ele traz alguns exemplos, e traz um exemplo ótimo do Michael Phelps. Michael Phelps era um garoto super indisciplinado. Ele ia muito mal na escola, ele ia muito mal, inclusive, quando ele começou a treinar. Ele passava mais tempo sentado lá de fora na piscina de castigo do que treinando. Porque ele era um garoto indisciplinado, uma criança indisciplinada. E aí o que ele fala então? Qual é a falácia da disciplina que a gente traz para esse livro? Que o ideal é que você tenha disciplina focada, direcionada. Não precisa ter disciplina em todas as áreas da sua vida. Porque senão, gente, a gente está colocando uma régua muito alta para a gente mesmo. É muito difícil ser super disciplinado em tudo. Então, qual é a área que você quer colocar foco e ter sucesso? Vamos olhar para ela? Se a gente está falando aqui de carreira, vamos considerar que a gente está falando de carreira aqui para a gente ir com esse exemplo até o final. Se eu estou fazendo uma construção de carreira que eu quero ter sucesso, eu tenho que ter disciplina nas coisas que importam para a minha construção de carreira. O restante vai caminhar meio em paralelo com isso. Então, a disciplina ela tem que ser direcionada. Porque talvez, como é vou dar meu caso aqui. Eu preciso melhorar minha disciplina para a questão da minha saúde. Eu sou uma pessoa que tem uma condição de uma doença autoimune, estou acima do peso, tomando uma porrada de remédios e tal, e eu preciso focar nisso. Talvez eu precise dar mais atenção, mas em paralelo eu tenho projetos acontecendo que são urgentes. Então, se eu conseguir resolver mais ou menos a minha vida de saúde aqui, e já organizei que daqui a pouco eu vou olhar para isso com mais atenção, o meu foco agora, nesse momento,
é no protocolo que eu estou colocando de produção de conteúdo, que eu não posso falhar nenhum dia. Eu assumi esse compromisso, então a minha disciplina está sendo direcionada para isso. Pode ser que eu consiga ir treinar um dia, no outro não, mas o meu foco principal está colocado e a minha disciplina vai ser totalmente direcionada para obtê-lo, tá? Porque essa é a única coisa que importa nesse momento. Conseguir colocar o meu protocolo para funcionar 100%. Então, assim, a gente precisa tirar a ideia de uma vida disciplinada e pensar na disciplina direcionada. Aí a gente vai para o próximo ponto, a força de vontade infinita. Meu Deus, quantas vezes eu já acordei e falei, vou fazer tudo isso hoje vai ser o dia mais incrível da minha vida. E aí, 30 minutos depois, a minha força de vontade já tinha ido por água abaixo, porque o dia me tomou a disciplina que eu precisava, a energia e tal. Então, a gente não tem uma força de vontade infinita. A força de vontade, ela acaba. Ela é uma energia aí, ela é uma energia renovável, inclusive. A gente consegue, tem estratégias para a gente recuperar a força de vontade e focar. Mas ela não é infinita. Então, se a gente começa a colocar muita coisinha no nosso dia para cumprir, se a gente tem que fazer muitas tarefas difíceis no nosso dia, a gente vai se esgotando mentalmente e aí a força de vontade acaba. E se você não tomar cuidado, a única coisa que importa que você faça, aquilo que realmente é relevante para o seu sucesso, ficou para trás, você não conseguiu cumprir. Então, quando ele fala nesse livro sobre a única coisa que importa, ele pede para que a gente coloque as coisas que são realmente importantes no início do nosso dia, de preferência, para que a gente não sofra com o esgotamento da força de vontade ao longo do dia e a gente não consiga cumprir com o que precisa ser feito, com aquilo que vai fazer diferença na sua jornada de sucesso. Então, se você é um líder e você tem que bater metas, você sabe quantas vendas você precisa fazer, ligações, quanto sua equipe precisa fazer, aquilo que realmente faz diferença no seu dia, você tem que começar com ele. Uma sugestão que ele dá é que a gente passe a ser executor durante a manhã e gestor na parte da tarde, porque a gente vem mais quente, mais preparado, mais descansado e aí a gente consegue executar as tarefas que realmente importam e depois a gente passa a ser gestor à tarde, porque aí a gente precisa de menos força de vontade para fazer a gestão das coisas, não é mesmo? Responder e-mails, pagar uma conta, emitir um boleto é tecnicamente mais fácil e exige menos energia vital da gente do que ter reuniões difíceis, fazer fechamento, planejamento. Então, o que precisa ser executado vem de dia, tá? Tem uma informação aqui que ele fala, que é assim, ó, quanto mais usamos nossa mente, menos poder mental temos. A força de vontade é como um músculo de ação rápida, que se cansa e precisa de repouso. Então, se é um músculo de ação rápida, a gente tem que exercitá-lo rapidamente, depois deixar ele descansar. Aí, às vezes, você fazendo isso, no final do dia, você até consegue renovar essa energia e recuperar mais um pouco. Vamos para o próximo passo? Está fazendo sentido para você até aqui? Se viu cometendo alguma dessas mentiras aí? Eu faço algumas delas, confesso. Mas a gente está melhorando, não é mesmo? O processo é longo e contínuo. Esse quinto é o equilíbrio como ideal. Quinta mentira que a gente conta para a gente mesmo e que atrapalha o nosso caminho para o sucesso. Essa falácia, mais uma falácia, eu adoro usar esse termo, a falácia do equilíbrio. Se a gente for parar para pensar, essa ideia da vida equilibrada ela é muito recente, tá? E ela vem junto com a mudança comportamental que nós tivemos aí no final da década de 70, 80, onde as mulheres foram com força para a frente de trabalho e teve uma mudança drástica no modelo das famílias, né? Onde a gente tinha um homem provedor e uma mulher que cuidava da casa, dos filhos e tal. Isso ainda existe e é uma opção para muitos casais. Por outro lado, massivamente a gente viu muitas mulheres indo para o mercado de trabalho e que bom que estou aqui, né, fazendo parte disso também. Mas onde a gente precisou reorganizar o modelo que a gente tinha de vida. Então, a gente passou a dividir tarefas da casa, dividir a tarefa da educação dos filhos, ou não, ou acumular tarefas, né? Como é muito comum que aconteça, onde se acumulam tarefas. E aí, isso gerou uma carga horária dupla, às vezes tripla,
de trabalho e demanda, aumentando demanda ou a percepção da demanda para ambos, né? Para toda a estrutura familiar, inclusive, para esses filhos, para essa esposa, para esse marido, para essa mãe, para esse pai, né? Para essa pessoa que agora tem que morar sozinha e dar conta do recado, deixar tudo em ordem, com mais os 3 gatos que tem em casa, enfim, papagaio, cachorro, vida social. A gente teve nessa vida moderna que a gente leva, que já nem é tão moderna assim, ela trouxe um acúmulo de funções muito grande para todos nós. E aí a gente então criou essa ideia da vida equilibrada. E começamos a ficar cansado, né? E quando a gente começa a ficar cansado, a gente faz o quê? Não, preciso respirar, não, estou muito cansado, preciso mudar isso, preciso equilibrar alguma coisa. Foi vendido para a gente que existe um modelo de equilíbrio, um modelo onde a gente vai conseguir ter uma vida equilibrada. E vamos combinar que não tem, né? Não tem vida equilibrada. A não ser que a conta bancária esteja bem equilibrada, aí talvez seja mais fácil você pagar para que algumas pessoas possam te apoiar e aí você vai ter uma vida um pouco mais equilibrada. Mas se você está aí na base, com uma imensa maioria, né, da massa que ainda tem que fazer tudo, ou boa parte desse tudo, você também sente esse cansaço do dia a dia. E aí essa vida equilibrada que te venderam, meu querido, minha querida, sinto dizer, não vai chegar. Mas a gente pode melhorar essa ideia, tá? Se a gente compramos essa ideia da vida equilibrada, vamos repensar ela. E se a gente, em vez de pensar numa vida equilibrada, que a gente vai ficar frustrada, que não vai conseguir encontrar, a gente pensar numa vida contrabalanceada. A proposta que os autores trazem é que a gente mude o termo, porque, inclusive, a gente tem que fazer esse movimento mesmo de contrabalancear. Não vai ter equilíbrio. Se eu tenho 2 coisas sendo feitas, eu tenho que optar por uma e deixar a outra para lá, de lado, ou para depois, ou dar menos atenção. Então, se eu estou buscando o sucesso e eu preciso, de repente, num planejamento, colocar mais tempo ou mais energia vital para a construção da minha carreira, talvez eu tenha que abdicar ou diminuir o tempo que eu vou ter para meditar, ou que eu vou ter para namorar, ou que eu vou ter para sair para balada. Né? Se eu ia no cinema toda semana, se eu assumo um novo curso onde eu tenho que ter energia para ele, esse tempo do cinema talvez vai ficar aí para o final de semana, uma vez por mês. Então você tem que contrabalancear. Não existe vida equilibrada para a maioria de nós mortais. Então a gente precisa também tirar isso das costas, sabe? Parar de achar que vai ter, que eu vou ficar rico quando eu conseguir uma vida equilibrada, que eu vou ter sucesso quando eu conseguir uma vida equilibrada. Não tem. Deixa isso para lá, desencana dessa ideia. Encontre o equilíbrio naquilo que você precisa focar. Então, neste momento, eu vou focar nessa frente aqui. E para isso, talvez eu vou precisar dar um pouquinho menos de atenção nessa outra frente aqui, mas essa outra frente aqui, tá tudo bem, ela me espera 6 meses, daqui 6 meses eu volto. Ou em vez de treinar 1 hora por dia, eu vou encontrar um jeito de treinar só meia hora, porque eu preciso dar um pouco mais de atenção para aquela outra frente. Então, contrabalancear pode ser um bom caminho, tá? Mas não fica muito preso nessa ideia doida de vida equilibrada, não. Que talvez você vai exigir demais de você. E aí vai gerar estresse, e aí a sua força de vontade acaba. E aí você vai se ver gastando tempo e energia com coisas que não são tão importantes. E aí você vai estar mentindo para você de muitas formas. Então, deixa isso para lá. O 6º e último a gente deixou para esse grande finale desse vídeo, que é o pensar grande é ruim. Pensar grande é ruim. Eu não sei nem como que a gente coloca esse assunto na mesa, porque quantas vezes alguém te pediu para ser mais humilde, ou pediu para ser mais realista, colocar metas mais possíveis de ser alcançadas? Pois é, deixa eu te falar, pensar grande talvez não seja tão ruim. Primeiro que eu vou ler aqui uma frase que ele traz já para o começo desse capítulo. Somos afastados do nosso objetivo não por obstáculos, e sim por um caminho livre para o objetivo inferior. Olha isso. Isso talvez você esteja se afastando do seu caminho de sucesso. Porque você está aí, porque em algum momento alguém te falou que você precisava ser mais realista, que você precisava ser menos audacioso, né? Eu gosto de sempre lembrar que ganância e audácia são coisas diferentes, né? Ganância e ambição também.
Mas cuidado, tá? Para você não deixar seus objetivos de lado, porque você está pensando pequeno demais. Aí, coisas que ele traz aqui e que eu fiquei pensando muitas vezes. Ele fala assim, quem é que definiu o seu teto? Quem foi que definiu o quanto você é capaz? Ninguém bota isso, ou só a gente mesmo. Ou a gente, de alguma forma, alguém nos falou um dia que a gente não daria, que não seria capaz de dar esse passo, e a gente acreditou nisso. Mas não tem limite para o que o ser humano pode fazer, não tem limite para quanto a gente consegue conquistar, quanto que a gente consegue melhorar a vida. Não tem limite, ou pelo menos a gente desconhece os limites. Então ele fala algumas coisas assim, ele traz umas propostas que é para você mirar realmente alto. Então, você vai... Tem gente que fala que sonhar grande e sonhar pequeno tem o mesmo... sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Pois é, então ele fala algo parecido com isso. Mas o que ele fala? Quando você estipula para si mesmo grandes sonhos, grandes metas audaciosas, você vai, de alguma forma, buscar solução para aquilo. Então, se eu preciso falar para ti que você precisa triplicar o seu faturamento, você vai falar, uou, triplicar meu faturamento? Como é que eu vou fazer isso acontecer? E você vai começar a construir caminhos, sinapses neurais, buscando as informações que você conhece. Você vai começar a buscar fora conhecimento para você entender possibilidades de triplicar o seu faturamento. Agora, se eu falar para você, você precisa aumentar o seu faturamento em 5%, você vai falar 5%? Tá, pô, vou fazer mais umas 3 ligações a mais aqui no meu dia. Se eu conseguir fazer uma venda online maior ali, vou abrir uma live e fazer umas vendas, pô, dá para bater. Cara, e por que você não está fazendo? Se é simples, por que você não está fazendo? Tem algo muito errado no nosso comportamento, entende? Então, o sonhar pequeno ou sonhar grande é um teto que só a gente criou. E aí, isso pode estar nos impedindo de chegar no sucesso. Porque talvez se a gente tivesse colocado que realmente eu preciso triplicar meu faturamento e entendido qual é a única coisa que importa para me levar a triplicar esse faturamento, eu tivesse conseguido encontrar um caminho e já estava implementando as ferramentas. Então, essa dúvida que eu te falo, que será que a gente não está mentindo mais do que a gente imagina para a gente mesmo? Nosso caminho do sucesso não está mais travado por conta das mentiras que a gente conta para a gente mesmo do que a gente imagina? Pensar grande não é um problema. Se a gente, porque a pessoa que ganha, imagina, a pessoa que ganha 1 milhão e a pessoa que ganha 1.000 é o mesmo ser humano. Tá, ok, eu não vou entrar no quesito, falar que todo mundo tem condição de fazer, não é sobre isso, tá? Não é sobre isso, vamos deixar bem claro, eu tenho plena ciência das dificuldades que a gente tem, desigualdade social e tudo mais. Entendo completamente. Mas você está aqui nesse canal buscando autodesenvolvimento. E aí, se você está aqui buscando autodesenvolvimento, eu tenho que te dizer isso. Pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Então, como a gente falou no começo, como é que a gente vai construir pensamentos grandes para buscar sucesso? Se você está aqui nesse canal, você então é alguém possivelmente que já está numa construção de vida diferente, que tem ferramentas, lidera equipes, é um empreendedor, uma empreendedora, é uma gestora de pessoas, é uma gestora de um negócio. Você é um profissional autônomo que tem condições de aumentar e expandir a sua capacidade produtiva e de lucratividade e de comunicação. Se você é essa pessoa, esse recado é para você também. Talvez você esteja cometendo essa mentira. Você não esteja querendo pensar grande demais com medo de se frustrar. Mas aí a proposta do livro, tudo isso que eu estou falando é embasado nessa leitura que eu fiz desse livro. A proposta do livro é que você encontre a única coisa que realmente importa, que faz toda a diferença no seu negócio e que ela feita, todo o resto passa a ser irrelevante, indiferente. Então, qual é a única coisa? Foca nessa única coisa, ela talvez seja capaz de te dar o resultado, de triplicar ou multiplicar muitas e muitas vezes o resultado que você tem hoje.
Então, essa é a proposta. 6 mentiras, a gente vai voltar com mais material depois desse livro aqui para vocês, que tem bastante coisa marcada aqui. Tem muitas ferramentas que podem te ajudar no dia a dia. De novo, lembrando, a gente está aqui para ter uma conversa, para trazer os insights que eu estou tendo dessa jornada, da minha jornada de autodesenvolvimento e para, com sorte, fazer algum sentido para você, para que tudo isso aqui, essa meia hora de conversa gostosa, divertida aqui, te traga aí algum insight que às vezes você não vai conseguir ter horas e horas para ler esse livro. Mas se dessa forma, sabendo um pouquinho dessas ferramentas, das 6 mentiras, de alguma forma isso ecoa dentro de você e pode mudar ou melhorar o seu dia, a sua jornada de autodesenvolvimento, a sua gestão dos seus sonhos, eu já estou muito feliz. O meu objetivo já foi alcançado. Chegamos até aqui. Se isso fez sentido para você, deixa seu like, compartilha com quem você acha que pode deixar, deixa aqui nos comentários também, quero saber qual dessas mentiras foi a mentira que mais doeu no seu coração. Eu quero saber e depois a gente vai conversando também. E se você tiver dicas, sugestões de conteúdo que você queira que eu fale, ou livros para eu ler também e trazer esse material aqui, comenta, me chama também, chama a gente nas nossas redes sociais. Eu e minha equipe estamos super abertos, a gente quer ouvir vocês, saber como que a gente pode melhorar ainda mais esse processo e esse conteúdo, para que a gente se eleve juntos e melhore o nosso dia a dia, a nossa jornada, melhore os nossos pensamentos e ações. Vamos embora? Vamos juntos nos elevar?